Vamos falar um pouco sobre leitura, vamos falar sobre reading. Eu acho que eu não preciso nem falar da importância da leitura. Todos nós concordamos que no ensino médio, essa seja a habilidade que mereça um destaque especial. Há quem diga que deva haver um equilíbrio das 4 habilidades. Eu, particularmente, acho que a leitura deve sim ter prioridade no ensino médio. Por vários motivos. Primeiro porque existe uma demanda pós-ensino médio, tanto na questão concursos, vestibulares, Enem, etc., quanto na questão profissional, na própria questão de você partir para o mercado de trabalho. E também porque a leitura ela oferece algumas facilidades dentro da aula que fazem bastante diferença. Bom, com relação ao Globe Tracker, reading é prioritário sim. Nós temos 3 textos em cada unidade, sempre dentro da temática dessa unidade. E sempre que a gente tem um reading, a gente desenvolve uma habilidade de leitura. Então a gente tem aqui no caso, Reading 1, Skimming and Deducing Meaning from Context. Skimming, que é a leitura global do texto, então ter uma ideia geral do que o texto fala, e deduzir significado através do contexto, que seria o próximo exercício seguinte, onde o aluno vai praticar a capacidade de olhar para o texto, ver algumas palavras que ele não conhece e, a partir do que está em volta dessas palavras e da compreensão que ele tem desse texto, começar a deduzir o que essa palavra significa. Isso é uma habilidade bastante importante em leitura, né? É importante também que se preste atenção aos procedimentos da leitura. Olha o que a gente propõe. Read the famous quotes below and on the next page and then select the best alternative. Eu quero que o aluno simplesmente olhe o texto, as 2 páginas do texto que se seguem e selecione a melhor alternativa. The text below is a collection of quotes by Americans, by men that are very optimistic, by politicians on the topic of freedom, liberty. O aluno simplesmente precisa ler isso rápido, porque quando a gente fala em skimming, a gente está falando de uma leitura rápida, uma leitura superficial, geral, e chegar a essa conclusão. Então, professor, não se preocupe com uma leitura detalhada sempre. Isso às vezes vai ser proposto, mas tem horas que basta o aluno ler de uma forma rápida e superficial para que ele pegue a ideia global do texto. A partir daí, responde a questão, não há necessidade que ele leia esse texto em voz alta, ele vai ler em silêncio, como na realidade a gente lê a grande maioria dos textos da nossa vida. O professor olha para a resposta, corrige dos alunos, né? Pergunta quem tem qual resposta. Se houver dúvidas, o professor se refere ao texto, olha, gente, onde que vocês acharam? Vocês estão vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Tudo bem? Tudo bem. Em português mesmo e fechou. Então, a leitura do texto é razoavelmente simples de maneira geral. Eventualmente, como eu disse, a gente vai propor que ela seja um pouco mais detalhada, mas muitas vezes não há necessidade do aluno perder muito tempo. Nesse caso aqui, eu daria para os meus alunos 1 minuto para eles acharem a resposta, não mais do que isso. Limitaria o tempo mesmo. Fala, olha gente, vocês têm 1 minuto para achar essa resposta. Professor, com relação aos textos, aos readings, é importante também a gente comentar que a gente teve um respeito muito grande com o gênero textual. O que significa isso? Significa que quando a gente pega, por exemplo, esse texto aqui, que está na página 18 do livro 1, ele é um texto autêntico no sentido de que ele é como foi publicado? Não, porque existem algumas questões de autorização que a gente nem sempre consegue obter. Mas o texto é exatamente como o aluno encontra na vida real. Então ele tem uma autenticidade de gênero muito importante. O aluno sabe que isso que ele está lendo aqui é exatamente aquilo que ele vai ler depois, quando ele for na lan house, quando ele estiver folheando uma revista e assim por diante. Então, essa preservação do gênero e explorar o gênero é uma coisa que a gente teve um cuidado bastante importante e é importante que o professor valorize isso com seus alunos. Ainda falando sobre os gêneros textuais,
é importante pontuar que a gente tem exercícios que fazem com que o aluno observe isso. Então, olha esse exercício 4 e o 5 da página 19 do livro 1. Online posts, microblogs, instant messages have special ways of expressing words or phrases. How are these expressed in the text? A gente está falando aqui sobre essa forma especial, isso que em português, pejorativamente, as pessoas chamam de internetês, né? Que em inglês a gente chama de e-dialect, que é uma forma toda especial que compõe esse gênero que está no meio digital de várias formas, tanto na internet quanto na mensagem de texto do telefone. E a gente precisa, ao mesmo tempo, aceitar que isso é uma realidade e explorar isso, né, como uma forma autêntica de se comunicar em inglês. Obviamente que o aluno também precisa entender que não é sempre que ele vai usar isso, mas em alguns momentos, quando for pertinente, quando for adequado se comunicar dessa forma. Em seguida ao texto, você vai encontrar essa seção chamada Word Study. O que é Word Study? Eu acho que o nome já está dizendo, né? É estudo de vocabulário, estudo das palavras, estudo de expressões que se compõem com as palavras. É uma sessão que demanda um certo exercício de memória do aluno, mas ela também é fundamental. A gente procurou não simplesmente ensinar só palavras, mas expressões idiomáticas, ensinar a regência de alguns verbos com adjetivos, com substantivos e assim por diante. Olha o caso aqui. Por exemplo, eu estou agora na página 55 do livro 1. Here's a list of action verbs. List them next to the sports below. Então a gente tem aqui verbos de ação, jump, run, kick, catch, né? Pular, correr, chutar, etc. E o que é que você faz nesses esportes? Então, por exemplo, voleibol. Normalmente, jump, hit, run e assim por diante. O aluno ele vai associando o significado, sem precisar fazer uma tradução direta. Obviamente, é claro, na sala de aula você pode traduzir, mas o aluno vai associando o verbo a esportes e a ações que ele possa fazer. Em seguida, ele vai fazer um exercício de reforço e aí também ele vai praticar essa regência, isso que a gente chama de inglês de collocation, né? Every morning I, lacuna, 3 kilometers. I run 3 kilometers, I walk 3 kilometers. Ele tem diferentes opções. São formas de se praticar de uma maneira razoavelmente aberta, onde o aluno ele tem opções, mas que também ele vai estar principalmente reforçando, aprendendo e memorizando o significado dessas palavras. É uma sessão que, como eu disse, ela demanda memória do aluno. Então você, enquanto professor, pode eventualmente olhar e falar: eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me tomar tempo. Quando for fazer, professor, dedique bastante tempo, tá? Porque vai ser necessário.